Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre se os autores deveriam usar mais palavras simples ou mais palavras sofisticadas. Como que é uma forma mais saudável de você usar o seu vocabulário na sua escrita, tá bom? Confere até esse conteúdo que eu vou falar basicamente os prós, tá? Não tem muitos contras exatamente de usar um ou outro, tá? Mas tem um risco que você não pode correr, que eu vou falar no final do vídeo, tá? Então o risco real vai estar no final. Ao longo do vídeo eu vou falar prós e contras e vou falar como que é o ideal de se usar e como usar palavras simples e palavras sofisticadas na sua escrita. Começando o conteúdo. Antes de mais nada, vamos lá. Palavras simples, elas são compreensíveis, tá? Lembre-se disso. Quando você usa uma palavra simples, você tem a garantia de que todo mundo vai entender o que você está falando. Então, dependendo da situação, dependendo do contexto, por exemplo, você quer descrever uma casa, tá? E se você quer que a casa seja tenha uma compreensão rápida, seja porque a casa é simples ou porque a cena é muito dinâmica, tá? É bom que você use uma palavra mais compreensível, tá? Ou então você está descrevendo uma ação, sabe? Eu acho que a pior coisa que você pode fazer é ficar enchendo de detalhes ações simples. A pessoa brinca, né? Tem aquele meme de Facebook, sabe? Tipo, você é escritor? Sou. Então fala, eu fiz o miojo. Aí tem uma descrição toda, pegou o miojo, botou na panela, sabe? É um exagero. Mas, mano, sabe? Se vai fazer um miojo, que é uma coisa simples, né? É um exemplo esdrúxulo, é claro. Mas eu vejo assim, as pessoas às vezes usando palavras muito complexas, muito sofisticadas para descrever um passeio no parque, literalmente, tá? Então, quando você quiser se fazer entender, quando você quiser ser esclarecido, o ideal é palavras simples. Por outro lado, as palavras sofisticadas, acho que a maior vantagem nelas, na verdade, não é você falar bonito, não é você, sabe, parecer chique. A maior vantagem, e é isso que é importante compreender, de uma palavra sofisticada é que elas são precisas, tá? Exemplo. A explicação do professor foi confusa. Mas confusa como? Tá? Tipo, vamos supor, eu achei a explicação do professor confusa. Assim, acho que fica ainda mais ambíguo, né? Eu achei a explicação confusa. Mas confusa porque ele explicou muito complexo ou porque ele explicou de forma estranha, né? Foi a fala dele que foi estranha, foi o conteúdo que foi estranho, fui eu que não entendi nada, tá? Agora, por outro lado, a explicação foi capciosa. Percebe como confusa a palavra simples, mas que pode gerar várias interpretações. Capciosa já está ligado já com aquele migué, né? Com aquela enrolação, né? Com aquela enganação. Então, uma pessoa confusa pode significar mil coisas. Uma pessoa capciosa, você sabe exatamente o que significa isso, tá? Então, palavras sofisticadas, a maior vantagem que elas trazem na sua escrita é precisão. Você usa a palavra e aí tem o risco do seu leitor precisar abrir um dicionário para entender, mas eu já vi casos que o cara meteu uma palavra que eu não conhecia, aí eu pesquisei e eu falei, cara, realmente, essa palavra aqui é muito específica, não tinha como significar outra coisa, né? Realmente, o cara soube usar a palavra. Eu achei exagero pra caramba, mas ele soube usar. Então achei válido também. Tá? Voltando às palavras simples, elas são impactantes. Às vezes, algumas palavras... Você não precisa de palavras sofisticadas para causar impacto, né? Enquanto as palavras sofisticadas são mais rebuscadas, né? A palavra simples, ela funciona muito bem no sentido de, tipo, vamos lá, explosão. Você já pensa no estrondo, né? Quando você pensa em explosão, sabe? Tipo, um barulho forte, né? Sabe? A palavra forte, ela é simples, de novo, ela pode significar muitas coisas, mas ela traz o impacto, tá? E assim vai, tipo, pessoa bonita, linda,
né? Palavras bonitas e lindas, até mesmo fofa, né? Quando você pensa, a questão é você saber usar também a palavra. Tipo, uma coisa é você, criança é fofa, né? Realmente fica muito vago isso. Agora, se você narrar um pai ou uma mãe pegando uma criança no colo pela primeira vez, um filho e uma filha no colo pela primeira vez, né? E você fala, e a pessoa narra, tipo, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Cara, percebe, né? A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Isso vai dar um impacto pro momento, né, da criança, né? A coisa mais fofa que eu já vi na minha vida, né? Amor também é outra palavra que é muito simples, mas ela traz, sabendo usar bem a palavra, ela traz peso. E isso que é o X da questão do vocabulário. Não é você ter um vocabulário muito rebuscado ou você não ter vocabulário, é você saber usar o vocabulário, tá? Então, use palavras simples para trazer impacto na sua escrita. E, por fim, eu vou falar depois como usar, tá, cada palavra, mas falando cada estilo de palavra, né? Mas, antes disso, palavras sofisticadas são elegantes, tá? Mas veja bem, o que a escrita não tem que ser elegante, tá? Quando a gente fala, por exemplo, no Machado de Assis, ele não era exatamente elegante, ele era irônico, entende? Ele sabia narrar de uma forma que você compreendia a história e você sacava a ironia dele. E isso tornava ele tão poderoso, né? Mas é lógico que hoje em dia ele parece sofisticado, porque ele escreveu, né, há muito tempo atrás. Mas existem vários casos, vários escritores que eles não usam uma linguagem sofisticada e são elegantes, tá? Mas a palavra sofisticada, ela te ajuda muito a trazer elegância. A questão é, vamos lá, eu usei o exemplo da casa agora há pouco, por exemplo. Se você usa os mesmos adjetivos, se você enche de adjetivo uma casa simples e um castelo simples, você não tem o risco de não passar o contraste que você deveria passar entre os dois momentos, tá? Então, se você você pode economizar o seu vocabulário para descrever a casa, para passar justamente a simplicidade dessa casa. E quando você for descrever um casarão, uma mansão, um castelo, aí você usa essas palavras sofisticadas, porque nessa é a hora de você ser elegante, tá? Se você escrever até mesmo assim, o mesmo personagem, tá? Mas de um dia de trabalho, sabe, o dia de trabalho tende a parecer a coisa mais dinâmica mesmo, né? Agora a pessoa vai para um encontro, o primeiro encontro, né? E aí tem todo aquele momento, aquele clima, aí a palavra sofisticada vem a calhar, é muito útil. Então, enquanto a palavra simples ela tem um certo impacto, né? A palavra sofisticada tem uma certa elegância. Então, no fim das contas, você vai usar, eu acho que é importante usar tanto o simples quanto o sofisticado. Acho que se você não usa palavras sofisticadas, você parece ter um vocabulário pobre, mas se você faz questão de enfiar a palavra elegante em toda a frase sua, você acaba ficando soberbo, sabe? Você acaba ficando a leitura fica pesada sem necessidade. Esse que é o ponto. Qual é a necessidade de você enfiar a palavra elegante o tempo todo? Não tem necessidade. É você saber usar o seu vocabulário. Quem quer botar a palavra, sinceramente, quem quer botar a palavra sofisticada o tempo todo não tá sabendo usar o vocabulário, tá? A coisa escreveu um conto, era um conto curto e fez parte da temática do conto encher de palavra sofisticada. Beleza, né? Mas com um livro de mais de 100 páginas, você tem que saber dosar o seu vocabulário, tá bom? Então vamos lá, como usar palavras simples? Principalmente para você narrar ações, que ação é uma coisa assim, que o leitor tem que imaginar o que está acontecendo, tá? Então, nessa hora, você tem que mastigar para ele, tá? Na hora de descrever a ação, realmente, não é hora de você ser sofisticado, é hora de você entregar a ação. Tá? Pode ser uma cena de luta, pode ser uma cena de perseguição de carro, pode ser uma cena de sexo, né? Não importa, tá? A questão é, quando o seu foco é injetar uma ação na mente do seu leitor, palavras simples, compreensíveis, impactantes, funcionam bem. Além disso, para explicar
o mundo e explicar a história. Tem horas que você tem que fazer ali uma explicaçãozinha um pouquinho mais técnica, né? E tem o risco de ser infodump, não faça nunca infodump, mas qual é esse risco? E nessas horas faz bem você explicar de forma simples, se você quer ser compreensível. Eu lembro do Eduardo Spohr, no Herdeiros de Atlântida, em que o Daniel explica para Raquel como funciona o universo numa lanchonete, com ketchup e mostarda na mesa. Ele pega e suja a mesa e explica ali, ó, o multiverso é assim, tá? E está explicando com ketchup e mostarda, tá? Isso serviu para mostrar quem é o Daniel, porque é a forma como o Daniel explica as coisas que os outros, né, não iriam explicar. O Urakin e o Levi, eles não explicariam daquela forma simples e compreensível pra Kyra, porque ela precisou disso, então serviu para ambientar o personagem. E justamente por ela ser leiga, isso ajudou também o leitor que estava conhecendo aquele universo naquele momento compreender também. Foi uma maneira sensacional de explicar um universo de anjos e demônios, tá? De forma compreensível, por exemplo. E funcionou mega bem, tá? Então, enfim, querer explicar de forma... você... A explicação, sei lá, por exemplo, eu quero falar de dragões, por exemplo, ou de vampiros, né? E pede palavras mais elegantes para esse tipo de criatura na minha história. Beleza, mas use esses palavras elegantes também. Mas só lembra disso. Se o seu foco é fazer o leitor entender uma ação ou entender o mundo e a história do mundo, né, uma explicação simples é importante. Tá? Não, como eu falei, né, usar sempre. A propósito, como usar palavras sofisticadas? Né? Como usar? Já estou falando tanto como usar palavras simples também. Vamos lá. Palavras sofisticadas caem bem para você ambientar cenários, personagens e cenas específicas. Então, eu acho irado ter, por exemplo, um personagem que ele fala rebuscado, que ele fala sofisticado, que ele fala de forma elegante. Aí você passa quem é esse cara. Seja porque ele realmente é um cara muito estudioso, ele só sabe falar desse jeito, né? Ele passa mais tempo estudando do que conversando com pessoas, né? Meio Sheldon, né? E aí o jeito dele de falar mesmo, né? Ou porque ele é mesmo soberbo, né? Mas, cara, quer pesar no vocabulário? Pesa no diálogo de um personagem específico. Isso é muito bom, tá? Ambientar um cenário. Bernardo, eu falei do vampiro. Tá bom. Usa a palavra sofisticada para ambientar a sala do trono do vampiro, sabe? Para descrever a roupa do vampiro. A roupa de um vampiro, né? Geralmente é algo meio fora de época, geralmente, né? Dessa questão deles viverem por séculos, milênios e tudo mais. Aí faz sentido você gastar seu vocabulário elegante, entendeu? Então, lembra, cenário, personagem e cena, né? Algumas cenas realmente pedem um linguajar mais elegante. Se é um baile de máscaras, por exemplo, né? Dependendo, sabe? Se é uma reunião com uma figura política importante da sua história, né? Com um chefe da empresa, tá? A gente está entrando na sala do presidente da empresa, ou na sala do presidente do país, ou na sala de um rei, né? Nessa hora, cai bem você usar palavras mais sofisticadas, tá? Então, não é você não usar um e nem usar outro. Eu acho o seguinte, pensa o seguinte, vamos botar aqui de 0 a 10 no nível de complexidade do seu vocabulário, tá? Sendo o 0 sendo algo simples demais e o 10 sendo algo sofisticado demais. Nesse caso, eu acho que até cai bem. Eu acho que cai bem você não ficar nem abaixo de 5 e nem acima de 8. Tá? Entre 5 e 8. Tá? Nem simples demais, como eu falei, corre o risco de você passar que você não tem vocabulário. Tá? E nem ficar também sofisticado demais, que corre o risco de você alienar o seu leitor e corre o risco de você parecer um gestor soberbo que usa a palavra estranha em horas que não tem necessidade de você usar, tá bom? Então pensa nisso, sabe? Se você quer descrever uma cena simples, use palavras simples. Se você quer escrever uma cena sofisticada, use palavras sofisticadas. E é o que eu falei, minha história é toda em um romance de época, e todo mundo é elegante o tempo todo na minha história. Tá, então, mas mira nesse 8 que eu falei, né? Eu falei de 5 a 8.
Não vai pro 9, pro 10. Mira no 8. Você vai precisar da palavra simples. Nem que seja para escrever um momento. Nem que seja escrever um diálogo, tá? Mas lembra, você vai querer ter impacto na sua história no momento e para causar impacto, palavras simples tendem a ser, geralmente são, mais úteis do que palavras sofisticadas. E, como eu falei, você não pode parecer burro, né? Como não usar seu linguajar, tá? Como não usar seu vocabulário. Você não pode, você escritor ou escritora, não pode parecer burro para o leitor e nem o leitor pode se sentir burro lendo você. Foca nisso, tá? Você deve conhecer seu público-alvo melhor do que eu, tá? Se o público for adolescente, ele fala de um jeito. Se for nos seus 20, 30 anos, fala de outro jeito. Se for de 50, 60 anos, fala de outro jeito. Lógico que isso vai ter uma certa variedade, né? Vai acabar, mas isso que eu ponto também. Bernardo, eu escrevo para criança. Tá bom, não escreva com vocabulário porco também, porque não subestime seu público de forma alguma. Mesmo sendo um público mais jovem, não tem que ter um vocabulário, né? Como eu falei, de 0 a 10, não tem que cair pro 4, né? Fica no 5, já que é um público que pede essa linguagem, de repente, talvez seu público peça essa linguagem, né, mais simples. Mas não quer dizer também que você vai usar só palavras simples, tá? Esse que é o ponto. Você não pode parecer burro e nem o leitor pode se sentir burro enquanto lê você. E aí você... cara, é uma coisa de exercício. Sinceramente, é uma coisa de exercício. E a dica que eu dou para você realmente ter um termômetro do seu linguajar, do seu vocabulário, né? Seja com linguajar. A minha dica pega o seu texto, tá, e apresenta para tipos diferentes de leitores e vê o feedback deles. Tá? E é isso, né? Procura realmente escritores de idades diferentes, de gêneros diferentes, de gostos diferentes. Procura entre seus amigos, procura na internet, sabe? Vai no Notepad, vai ver o seu ciclo, né, de colegas que escrevem e troca texto com as pessoas, lê também textos dos outros, né? Procura os autores que você se espelha, assim como eu me espelhei muito. Eu falei, agora há pouco eu estava gravando um vídeo, antes de gravar esse, sobre 10 curiosidades sobre a Era do Abismo. E eu citei como eu me inspirei muito em Leonel Caldela, Eduardo Spohr e Afonso Solano, enquanto eu escrevi meu primeiro livro. Então, eu me baseei muito neles, no modo como eles falavam, no modo como eles escreviam, no modo como eles narravam. Outra dica, né? Além de você procurar outros leitores diferentes, compara o seu estilo de escrita com os autores que você gosta, tá? Com os autores que têm alguma sinergia com você. Olha e fala, o meu autor, a minha autora favorita, escreve assim, mais assim, eu estou sendo mais simples do que ele, estou sendo mais complexo do que ele, talvez, tá? Faz também esse trabalho individual mesmo, né? De comparar, lê o livro que você mais gosta e revisa o seu texto depois, para você sentir. Isso ajuda muito também a você pegar o seu próprio vocabulário, tá? Comenta aqui embaixo se você prefere usar palavras simples ou sofisticadas. Eu, sinceramente, de 0 a 10, naquela análise, sendo o 0 o mais simples, o 10 o mais complexo, eu diria que eu sou um 6, sinceramente. Eu não sou nem simples demais também, não chego a ser... gosto de variar as palavras que eu uso, né? Mas eu também não sou extravagante pra caramba não, tá? Então eu me botaria aí num termômetro, medindo essa temperatura aqui, né? Não é uma nota, né? O que é melhor ou pior, não tem isso, tá? Pior é você errar a mão, pra mais ou pra menos, tá? Então, eu acho que eu sou mais ou menos no 6. Comenta aqui embaixo como é que você mede o seu termômetro do seu vocabulário entre simplicidade e... Como é que se fala? Existe sofisticidade? Não. Sofisticação? É assim que se fala? Eu sempre me enrolo na hora de falar, meu Deus do céu. Entre o simples e o sofisticado, qual é a nota que você dá pro seu vocabulário? E se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social, deixa o like. E lembrando, estamos no desafio 366 de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020. Então, até amanhã.